A mensagem de hoje tem o título No Princípio. Às vezes, para entendermos como as coisas são, ou pelo menos como deveriam ser, nós precisamos viajar a sua primeira menção na Bíblia, ou o primeiro lugar que a Bíblia tem, para entender um pouco mais. E o princípio nós encontramos lá em Gênesis. Nós sabemos que não apenas a humanidade foi corrompida, mas a terra também foi corrompida pelo pecado, uma vez que a humanidade pecou. Mas como as coisas poderiam ter sido? Como as coisas poderiam ter sido se o ser humano não tivesse pecado? Como as coisas poderiam ter sido diferentes se nós pudéssemos voltar lá no Éden e fazer a história diferente? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 2, inicialmente dos 6 a 8, mas também depois dos 18 a 25. Nós vamos começar em Gênesis 2, dos 6 até o 8. Se você estiver com a sua Bíblia aí. Amém, queridos? Amém. Também vai estar aqui no telão. Diz assim: esta é a história das origens do céu e da terra, no tempo em que foram criados. Quando o Senhor Deus fez a terra e os céus, ainda não tinha brotado nenhum arbusto do campo, e nenhuma planta havia germinado, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra, e também não havia homem para cultivar o solo. Olha que interessante. Quer dizer que mesmo se não tivesse acontecido o pecado, existiria o homem para cultivar o solo. Amém? Então quem inventou o trabalho é Deus. Na verdade, num sentido mais etimológico, ele inventou o serviço, porque serviço é o mesmo que usamos para ministério, e trabalho deriva de tripalho, que era um instrumento de tortura semelhante à cruz. Então, etimologicamente falando, o Senhor inventou o serviço, não o trabalho, que seja para cultivar o solo. Todavia brotava a água da terra e irrigava toda a superfície do solo. Que coisa maluca, meu Deus do céu. Então o Senhor Deus formou o homem dos elementos da terra, ou do pó da terra, dependendo de como está aí na sua versão, e soprou em suas narinas o fôlego de vida. Nós fomos criados então do pó, dos elementos dessa terra, e com o sopro de vida. E o homem se tornou um ser vivente. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden. Então Éden era o lugar, o jardim estava plantado num lugar chamado Éden, e Éden significa delícias. Era o jardim plantado no lugar das delícias. Sabe qual é o lugar das delícias? O lugar onde você se encontra com Deus de tardezinha para conversar. Esse era o lugar onde o Éden estava plantado, num lugar onde a presença de Deus se conectava à presença do homem. Meu Deus do céu. Para os lados do leste, e ali colocou o homem que formara. Agora lá no 18. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. E aí eu falei na CRV, e repito, ele já tinha Deus acima dele, ele já tinha os animais abaixo dele, ele não tinha alguém que lhe correspondesse. Então estava só. Havia um problema na vida de Adão, havia uma falta na vida de Adão. O perfeito Adão tinha uma falta, ele estava só. Para ele alguém que o auxilie e corresponda. Depois que formou da terra todos os animais do campo, todas as aves do céu, o Senhor Deus trouxe ao homem para ver como lhes chamaria. Olha que interessante. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Assim o homem deu nome a todos os rebanhos domésticos, a todas as aves do céu e a todos os animais selvagens. Todavia não encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez o homem cair num sono profundo. Enquanto dormia, tirou uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a trouxe. Disse então ao homem: essa sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher ou varoa, porque do homem ou do varão foi tirada. Por essa razão o homem deixará o pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Olha que coisa interessante. O desejo de Deus de restaurar as coisas a ponto de que Eva foi feita da costela de Adão e a igreja foi feita corpo de Cristo. Aleluia. Olha que coisa interessante.
E quando Jesus ressuscita, é confundido com um jardineiro. Deus cria Adão para ser o quê? Cultivar o jardim. Olha que interessante, olha que interessante. O Senhor está restaurando através da sua igreja o seu jardim no Éden, o seu lugar nas delícias, na presença do Senhor. Amém? Glória a Deus. Bom, o primeiro ponto que eu quero falar hoje é que Deus, Ele nos cria, e Ele nos cria lá o macho, cria lá a fêmea, e não digo com isso de modo pejorativo, apenas usando a linguagem de Gênesis 1:27. E Ele cria ali então aquele primeiro ser, aquele homem, e ele criado para a glória de Deus. Deus vai lá e cria um ser para a sua glória, e Ele deveria cuidar e cultivar o jardim em todos os aspectos. Nós não sabemos quanto tempo durou isso, mas nós sabemos que lá estava Adão no jardim trabalhando. Amém? Amém. Amém, homens? Amém. Trabalhando. Estava lá o Adão no jardim trabalhando, cuidando daquele jardim. Bom, esse Adão, ele era um ser incrível. Ele desfrutava do máximo potencial que um ser humano pode atingir. Hoje, as coisas são diferentes. Depois do pecado, as coisas começaram a se tornar diferentes. O ser humano se tornou diferente e o planeta se tornou diferente. Você pode ver que ali, depois do dilúvio, fala-se antes de Matusalém, vivendo até 969 anos, e depois, profecia que iria vir a se cumprir, que o ser humano passaria a viver até 120 anos. Olha que diferença. O ser humano era diferente, o corpo do ser humano era diferente, e a natureza também era diferente. Antes, a água, ela diz ali que molhava do chão, que vinha a brisa, mas não fala de chuva, não tinha chuva. O planeta era diferente e o ser humano era diferente. Inclusive, talvez ali no começo, quando Deus criou, nós sabemos que tudo tende a ir de um estado mais organizado para um estado menos organizado. A segunda lei da termodinâmica nos fala isso. Fala de como as coisas elas caminham em entropia. As coisas estão em como se fosse desevolução. Elas estão indo de um estado mais perfeito, mais organizado, para um estado mais corrompido, estão se degradando. Então, possivelmente, Deus ali havia criado... Olha que engraçadinho ficou a figurinha. Deus havia criado... eu não tinha visto. Possivelmente, ali, a raiz do que viria depois haver uma especiação mais profunda. Alguns trabalham em cima disso, que aqueles primeiros seres, eles carregavam uma genética muito profunda. Para você ter uma ideia, dizem que os loiros estão em extinção, coitadinho de nós, e que não falta muito tempo para nascer a última pessoa loira, porque a genética do ser humano está se perdendo. E o dos animais também foi passando por isso. No começo, esses animais, o primeiro felino talvez tinha capacidade de se adaptar, dependendo da sua região e condição, em cada uma das espécies felinas que temos hoje em dia, e cada um destes, criados por Deus, tinha essa capacidade. Então, também o ser humano tinha uma genética muito mais robusta, muito mais capaz. As pessoas perguntam, mas como Deus criou só Adão e Eva? De onde vieram tantos filhos? Havia uma genética mais aperfeiçoada, uma genética melhor do que aquela que nós temos hoje em dia. Então, as coisas hoje, elas são muito diferentes. Pastor, não entendi nada, está muito confusa. Você não veio no nosso curso de Gênesis. Se você tivesse vindo, estaria entendendo tudinho, amém? Quem é que veio no curso de Gênesis? Quem é que estava no curso de Gênesis? Glória a Deus, aleluia. Quando abrir mais turmas, participe também. Mas esse Adão perfeito, olha que cabeça, ele conseguiu dar nome para os animais, para as aves, deu um nome para todo mundo. Que coisa maravilhosa, que coisa espetacular. O mais incrível, ele conseguiu fazer isso sem a Eva. O mais incrível não é que ele deu o nome para os animais, é que possivelmente ele lembrava o nome dos animais sem a Eva. E o mais incrível ainda é que provavelmente ele sabia onde os animais estavam guardados, ou melhor, habitando, sem a ajuda da Eva. Realmente o Adão era diferente. Ele não havia pecado ainda. O Adão estava lá no jardim, saudável, não havia nenhuma enfermidade, próspero, não havia falta de nada. E ele estava bem com Deus. Ele tinha a sua fé, a sua saúde, a sua integridade, a sua prosperidade. Ele estava bem. Ele estava bem. Na realidade, ele tinha apenas uma falta. E parece que Deus deixou ele largar na frente para ele perceber que precisava de mais alguma coisa.
ele começou a sentir falta de algo. Na verdade, ele começou a sentir falta de alguém. E eu fico aqui conjecturando, imaginando o Adão olhando lá os passarinhos, olhando lá os bichinhos. Eu, quando era solteiro, às vezes eu olhava até 2 passarinhos, e dizia, Senhor, até um passarinho, tá? É uma passarinha, né? Meu Deus! Eu sozinho ficava assim apavorado, né? Ficava desiludido. Sabe como é que é, né? E aí o Adão olha, esse aqui vai ser o touro, esse aqui vai ser a vaca, esse aqui vai ser não sei o que, não sei o que, não sei o que, mas ele era ímpar, né? Estava lá o Adão. Na realidade, se a gente fosse chamar de problema, né? Ele tinha uma falta que era o quê? Solidão. Solidão. Ele tinha tudo, mas se sentia sozinho. Se sentia solidão. Então, Deus cria para Adão a solução do seu problema. Meu irmão, ô glória. Deus cria para Adão a solução para o seu problema. Ele cria a mulher, a fêmea, ele cria a mulher para resolver, não um problema externo, porque externo não faltava nada, mas um problema aqui dentro. Problema emocional de Adão. Adão se sentia solitário, sozinho. Então Deus cria Eva, e Eva vem para resolver este problema que existia no coração de Adão. Olha que interessante. Aleluia. E aos solteiros, aos irmãos, aos rapazes solteiros, né? Olha só que interessante. O Adão estava dormindo. Ok, Deus fez ele dormir em profundo sono, mas também pudera. Olha que o homem já tinha trabalhado. Ele era trabalhador, próspero e homem de Deus. Aí Deus ele fez ele dormir e fez a esposa. Pegou o solteiro, rapaz solteiro, menino solteiro. Amém. Amém. Trabalhador. A Bíblia diz assim, primeiro vai ao campo, cuida dos teus negócios, planta a tua lavoura, depois vem e edifica a tua casa. Essa é a ordem normal das coisas. O casamento, ele é para quem já primeiro botou a vida para andar, né? Não é para quem não começou a andar a vida, para quem botou a vida para andar. A vida está andando, né? A lavoura está crescendo, aí a gente começa então a pensar. Por isso eu sempre digo assim, para todos, especialmente no rapaz, mas para todos, né? Se você não trabalha, por que você está pensando em namorar? Não faz muito sentido, né? Não faz muito sentido. Então, trabalhar é necessário. Vamos lá. Aí diz ali no versículo, isso que eu acabei de falar sobre o casamento está em Provérbios 24, 27. Se quiserem, depois tem lá no missões.org o esboço. Então, quando nós olhamos Gênesis 2, 21 e 22, diz, fez o homem cair em profundo sono, tirou uma de suas costelas, né? Fechando no lugar. Eu acho que a minha ele pegou a de baixo, a minha, aquela, sabe? Brincadeira. Só a primeira foi feita por esse método. Ela não está aqui hoje, né? E aí, como ela foi feita de um dos varões aqui, ele chama ela de varoa, né? Ela foi feita de um varão, de uma costela aqui, ele chama ela de varoa. Bom, então aqui nós já vemos algumas diferenças empíricas. Nisso, e já fique bem claro de antemão, que não existe melhor nem pior em relação aos sexos. Homem é bom, mulher é bom, amém? Amém. Os dois foram gerados por Deus, Deus ama os dois, nós só estamos olhando para a Gênesis, tentando compreender a natureza, a criação e esses fundamentos, amém? Amém. Então o homem foi criado dos elementos da terra e o sopro de Deus, e Eva foi criada da costela de Adão. A Bíblia diz em 1 Coríntios 11, 8 e 9, pois o homem não se originou da mulher, mas a mulher do homem. Além disso, o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. Olha que interessante. Deus então cria a Eva para o Adão e resolve o problema da solidão que Adão estava sentindo. Que coisa impressionante. Então, o Adão estava lá com fé, com saúde, com riqueza, mas com solidão. Então Deus cria alguém que lhe auxiliasse, que lhe correspondesse. E a partir daquele momento, ele não estava mais sozinho. Agora ele tinha um companheiro, uma companheira, melhor dizendo. E olha que interessante. Daí a gente já entende um pouco da vocação de cada um. Por quê? O homem tinha sido criado para cuidar do jardim, certo? E quando a mulher foi criada, ela foi criada para resolver o problema da
solidão. É claro que Eva já estava nos planos de Deus, senão não havia continuidade da espécie, né? Mas ali ela resolve o problema de Adão da solidão. E nós começamos a perceber uma vocação maior do homem, de forma geral, para a rua, para o lado externo, e da mulher para resolver problemas do mundo interno de cada um de nós. Quem nunca recebeu aquele beijinho da mãe para curar o dodói? Quem nunca recebeu, enquanto o pai gritava na volta: levanta, rapaz, te vira, vamos lá, levanta. A mamãe ia lá e dava aquele beijinho para curar o dodói, porque ela é muito mais naturalmente equipada para resolver os problemas de dentro, e o homem naturalmente mais equipado para resolver os problemas de fora. Agora, vamos focar um pouquinho em cada um de forma separada, no homem e na mulher. Por quê, queridos? Porque Deus tem nos levantado para um novo tempo como igreja. Amém. E nesse novo tempo como igreja, é muito importante que os homens sejam homens e que as mulheres sejam mulheres. Amém. Que os homens sejam grandes homens de Deus e as mulheres sejam grandes mulheres de Deus. Amém? Cada um vivendo todo o seu potencial e brilhando em tudo aquilo que Deus o chamou para ser. Então, vimos que o homem foi criado para a glória de Deus, que Adão conversava com Deus e que Adão foi criado para o serviço. Um homem deve trabalhar. Um homem sem serviço está fora do propósito. Amém? Um homem sem serviço. Claro que as mulheres também podem trabalhar, não é nada contra isso, mas o homem, eles precisam sim pensar no trabalho, inclusive mulheres. O seu marido pensa muito em trabalho, é verdade. Ele levanta a mão para o céu e dá glória a Deus que ele não evadiu. Ele pensa em trabalho, ele pensa muito em trabalho, ele passa muito tempo do seu dia pensando em trabalho, quando ele não está no próprio trabalho trabalhando. Nem sempre talvez ele gosta de fazer aquele serviço, mas ele tem que pensar no negócio, e ele está lá, ele trabalha, ele gosta disso, ele se envolve com isso e ele pensa bastante sobre isso. De forma geral, os homens são conhecidos e reputados pelo que eles fazem. As mulheres muitas vezes dão mais valor ao que elas são, mas os homens entre si muitas vezes têm a sua reputação naquilo que eles fazem. As pessoas olham para o homem esperando o que ele vai fazer, como ele vai fazer. Um homem que não trabalha está fora do propósito. Pensa a coisa que dá errado é um homem sem serviço no corpo. O homem adulto sem serviço, ele começa a ficar um bicho esquisito, porque ele começa a se meter em quê? Geralmente o quê? Em vícios. Geralmente o cara desocupado, o adulto desocupado, ele começa a se meter em vícios, em porcarias, em coisas erradas. Geralmente assim, pode ver. Se o homem está muito desocupado, ele começa a arrumar a treta para se envolver. Começa, é bem assim. Então o homem tem que trabalhar, bem? Em nome de Jesus. Se você está sem um trabalho, seja lá qual seja, arrume um trabalho. Nem que você vai começar ganhando menos em algum trabalho, sei lá, mas começa, por favor, trabalha, faz alguma coisa, pelo amor de Deus. Porque o homem não pode ficar desocupado. O homem tem que gastar essa energia em alguma coisa, amém? Em nome de Jesus, aleluia. E é bom que ele então venha a trabalhar. Se o homem ainda não trabalha, ele não é um homem, ele é um menino. Um ser humano do sexo masculino que ainda não trabalha, ele não é um homem, ele é só um menino. Pode dizer, se tem algum gurizinho por aí pensando em namorar e não trabalha, diga para ele: você não é um homem, você é um menino. Vai se tornar um homem adulto, mas por enquanto você é um homem menino, um homem jovem. Amém? Amém. Deus criou para cuidar lá do jardim, para trabalhar, e ele administrava todos aqueles recursos naturais. Ele recebe um presente, Provérbios 18, 22. Provérbios 18, 22 diz que a esposa é um presente de Deus. Aleluia. Quando o homem ganha uma esposa, ele tem que levantar as mãos para o céu e dar glória a Deus. Aleluia. Porque é um presente de Deus. Diga para a sua varoa aí, para sua costela, diga para ela: você é um presente de Deus na minha vida. Os solteiros, por enquanto, só dê glória a Deus porque Jesus te salvou. Aleluia. E agora, além de cuidar do jardim, ele tinha mais um dever sagrado. Ele precisava proteger, prover, cuidar de Eva. Quando nós olhamos lá para Efésios 5, isso volta a ser falado. Inclusive, é usado a figura do casamento como um reflexo da relação entre Jesus e a igreja. E o marido é chamado, assim como Jesus cuida da igreja, Jesus provê a igreja, Jesus protege a igreja, e Jesus se sacrificou pela igreja, assim o marido precisa prover, proteger e, se necessário, se sacrificar pela sua esposa, pelos seus filhos, pela sua casa. Amém? Amém. É desse jeito. Tanto que Jesus olha
Jesus olha e começa a explicar para os discípulos a respeito do casamento, e eles dizem assim: se é desse jeito que você está falando, então é melhor nem casar. E Jesus disse: nem todo mundo está preparado. Nem todo mundo está preparado para isso, porque realmente o casamento é um grande desafio, e o homem precisa estar disposto a, se necessário, morrer pela família dele, morrer pela esposa dele, dar a vida por ela. Amém? Amém. Estar preparado para isso. Ele precisa trazer essa segurança, essa estabilidade. Em Efésios 5, 28 e 29 diz: da mesma forma os maridos devem amar as suas mulheres como o próprio corpo. Quem ama a sua mulher ama a si mesmo. Além disso, ninguém jamais odiou o seu corpo, antes o alimenta e dele cuida, como Cristo faz na igreja. Então agora, querida irmã, olha só, sim, teu marido fica pensando um tempão sobre como fazer dinheiro. Não é verdade, homens? Você não pensa como fazer dinheiro? Pensa, né? Se não pensa, tem que pensar, uai. Por quê? Fora a avareza, que é a idolatria, conforme Colossenses 3,5, é certo que o homem queira prosperar para promover uma melhor situação na sua casa. Amém? Homens, vocês podem querer. É bom que o marido deseje poder comprar, quem sabe um lugar legal para morar, quem sabe joias, quem sabe roupas. É legal que haja no coração do homem o desejo de poder, sei lá, pagar uma faculdade para os filhos, né? O homem precisa ter desejo de abençoar a sua casa. Amém? Então, irmã, é normal que ele às vezes passe um tempão pensando em dinheiro. É normal que às vezes ele quer desligar uma luz que está ligada a mais. É normal. Por quê? Porque ele quer oferecer para a família dele uma condição melhor. Não é assim, homens? Você não quer? Né? Os homens de Deus, eles pensam assim: como eu vou promover? Eu posso hoje falar o que eu quiser aqui, porque minha mulher não está aqui hoje. E eles estavam ali passando trabalho com a live, né? Tá tudo bem, se não der para ter live hoje, tá tudo bem. O homem deseja, ele precisa ter esse desejo no seu coração de promover algo legal para os seus filhos, para a sua esposa. Ele precisa ter prazer quando ele pode ajudar a família nesse sentido. Amém? Isso é bom. Apoie o seu marido. Quando o seu marido estiver pensando sobre como fazer dinheiro, deixa ele pensar. Deixa ele pensar em como fazer dinheiro, deixa ele ter ideia, deixa ele trabalhar. Ele quer trabalhar, mas deixa ele trabalhar bastante, você não vai ignorar a família, né? Mas tem que trabalhar mesmo, amém? Ele precisa estudar sobre dinheiro, sobre finanças, sobre negócios, né? Talvez você diga assim: não sei por que meu marido fica pensando sobre dinheiro. Queria que ele não pensasse, que ele jogasse tudo no tigrinho. Ele tem que... Ele não é burro para fazer essas coisas. Ele vai querer ver esse dinheiro crescer para oferecer para a sua família uma condição melhor. Inclusive os maridos, que são o provedor principal, quando são o provedor principal da casa, podem pensar até no seguro de vida, por exemplo, para não deixar a família mal, caso ele venha faltar. Podem pensar, inclusive, numa reserva, para caso acontecer alguma situação, né, para a família não ficar desassistida, uma reserva. Os homens precisam pensar nisso, porque se algum dia faltar comida dentro de casa, Deus vai cobrar do marido. Se algum dia a família estiver sem alimento dentro de casa, Deus vai cobrar do marido. Pastor, mas a mulher não pode trabalhar? Claro que pode trabalhar, pelo amor de Deus, mas a cobrança de Deus vai ser sobre o marido. Então ele precisa sim prover. Ele tem o dever sagrado de prover e proteger a sua família. Amém? Amém. Falando nisso, né, de forma geral, a não ser que tenha alguma enfermidade, algum problema nesse sentido, é importante que o marido sim tenha músculos também. Por que não? Para poder proteger a sua família, proteger a sua integridade. Deus colocou mais testosterona nos homens do que nas mulheres. De forma geral, os homens são um pouco maiores, um pouco mais fortes. Isso eles devem sim usar para proteger, para cuidar, para proteger sua família de coisas difíceis. Amém? Amém. Isso está no seu DNA. Deseje ser forte, irmão. Queira ser forte. Não para se aparecer. Não. Ser forte para a glória de Deus e para cuidar da sua família. Amém? Amém. Nem que seja para você lutar com o pincher se ele tentar morder a tua mulher. Amém? Mas deseje isso. Deseje. Isso está no DNA. Está no DNA, sabe? Por gerações, nossos antepassados masculinos, eles tiveram que caçar. Por gerações, eles tiveram que lutar guerras. Então existem forças, né, hormônios atuando dentro da gente.
E nós precisamos dar essa vazão para isso. Como? Usando essa força, essa energia, esse hormônio para lutar, para prover provisão e segurança para a nossa família em todos os aspectos. Seja espiritual, sendo um homem de Deus, uma pessoa de oração posicionada, seja físico, promovendo uma condição para proteger fisicamente a sua família, seja também emocional, promovendo estabilidade, né? E tudo mais que for necessário. Amém? Então, é natural, irmã, que os homens queiram competir. O homem está sempre querendo competir, né? O homem está sempre querendo disputar alguma coisa, sempre querendo... É normal, faz parte. Então eles vão extravasar isso hoje em dia como? Nos esportes, né? Nas artes marciais, na musculação. Eu fui assistir lá o jiu-jitsu que o avô SBL foi, eu fiquei apavorado. Eu pensei assim, ainda bem que eu ainda estou meio de atestadinho ainda, porque o Sansei lá dá ali pau no pessoal, misericórdia. Mas é normal que queira de alguma forma extravasar isso. Então, irmão, escute, seja forte, amém? Seja forte. Irmã, não implique, sabe, se o seu marido ele quer ir jogar um futebol, treinar, né? Se ele quer, se você tem ciúme, você dá umas dicas para ele de como se comportar, ou quem sabe você dá uma ajudinha para ele ir numa outra quadra melhor frequentada, ou quem sabe você vai junto, né? Eu conheço casais que só vão na academia junto, tudo bem, tranquilo, mas deixa o seu marido fazer uma força, competir. O cara pode estar pegando 10 quilos lá, se chega outro que pega 15, ele quer pegar 20, porque o homem está sempre querendo, faz parte, deixa eles, amém? Só, por favor, não castre o seu marido, não tire isso dele, nem dos seus filhos, deixa o homem ser homem, amém? Bem, inclusive, essa coisa que o homem tem de fazer fogo e carne, coisa assim, também faz parte, né? Deixa o cara ir para frente, bem? Agora, depois da queda, depois que aconteceu a queda, você tem ela ali em Gênesis 3, por exemplo, a coisa ficou um pouquinho difícil, por quê? Porque depois da queda, o trabalho, agora além de ser algo que cansava o corpo, mas ele traz a fadiga, porque agora vem as tal dos cardos e abrolhos, das ervas daninhas, e vem a maldição do suor do teu rosto comerás o teu pão. Agora sim o tal do serviço virou um trabalho mesmo, né? Ele virou uma coisa difícil, e aí entra um agravo no ministério do homem, conforme Gênesis 3, 18 e 19. O feio. Eu não estou me referindo à aparência de vocês, apesar que, né, mas enfim, entra o feio, né? Depois da queda, entra junto coisas pesadas, sujas e feias, passam a fazer parte da rotina do homem. Ele vai trabalhar, se suja, e soa, e cansa, e às vezes é pesado, não é assim? Muitas vezes é complicado, muitas vezes não é fácil. Essa brutalidade entrou e fez parte do mundo masculino de forma geral. É um mundo mais bruto, é um mundo mais violento, é um mundo mais pesado, faz parte do mundo do homem. Então às vezes ele não é tão polido, às vezes ele é um pouco mais direto, apesar de que isso não é desculpa para ser grosso nem mal educado, amém? Em Jesus. Mas irmã, não queira que seu marido seja uma florzinha assim no falar, porque não foi feito para ser uma florzinha no falar, tá bom? Vai ter um jeito um pouquinho diferente, não vai ser igual a você. Um marido feliz, ele vai estar como? Ele vai ter comida armazenada em casa, porque ele quer prover, ele vai ver o armário cheio. Quase todo homem, quando vê os armários meio vazios, ele fica meio desesperado, porque ele quer que tenha coisa. E detalhe é que nem sempre ele vê as comidinhas especiais. Ele pensa lá, arroz e feijão e carne e terminou. Mas ele quer ver o armário cheio, ele quer ver as contas pagas. Meu irmão, né, não sei como é que você é, espero que como um bom homem de Deus, quando as contas não estão pagas ainda, dá meio um fristique na gente. A gente quer ver as contas pagas. Né? Chega de jeito de pagar as contas, a gente, né, quer pagar, quer manter as contas em dia, amém? E ele quer também a intimidade com a sua esposa, ele também quer que esteja em dia. E então, quando você consegue de alguma forma ajudar a economizar e cuidar das coisas, ele fica muito feliz. Ele fica de forma geral muito feliz. O Martinho Lutero, ele dizia assim: o trabalho do homem é fazer dinheiro e o da mulher é economizá-lo. Muito interessante, muito interessante. Por que será que economizar? Olha só, olha que luta.
O marido vai dizendo para a esposa: vai amor, compra, é para isso que eu trabalho mesmo, vai lá, compra. E a mulher dizendo: ai meu amor, eu não quero desperdiçar. Olha que casal feliz. Meu Deus! Já está, meu Deus. Meu Deus. O pastor levantou. Como a mulher já de cara teve que resolver o problema emocional de Adão, agora falando delas, né? As mulheres são grandes agregadoras da família. Muitas famílias, né? Na minha própria família aconteceu isso. Muitas famílias, quando morre a vovó, muitas vezes a família tem dificuldade de manter o mesmo nível de unidade, não é assim? Porque as mulheres, elas têm uma capacidade sobrenatural de serem agregadoras das famílias. Elas protegem, elas colocam a família debaixo do braço, uma galinha choque assim, e protegem os pintinhos, né? E trazem aquele agregar, aquele aconchego, aquele conforto. Aquele conforto. Que coisa tão boa. As mulheres são as grandes protetoras do lar e as grandes gerentes das emoções. As mulheres, se o homem ele tem que lidar com o feio no seu dia a dia, né? Tem que sujar as mãos de graxa, coisa e tal. As mulheres, de forma geral, elas são as guardiãs do belo, do leve, do sofisticado. Não é em detrimento de outras coisas. Tem mulher que faz de tudo. A mulher pode ter quase qualquer profissão que existe, né? Faz de tudo, mas de forma geral, elas são as guardiãs do belo, do leve, do sofisticado. Amém? Amém. E como eu já disse antes, é claro que uma mulher pode trabalhar. Se você vai olhar Provérbios 31, você vai ver que aquela mulher fazia de tudo. Ela fazia de tudo. Ela trabalhava, ela negociava, ela comprava. Lê lá o Provérbios 31 que você vai ver. Ela fazia de tudo. Não tem problema nenhum. Agora, o bom é que ela possa trabalhar se ela quer trabalhar. Não que ela se sinta obrigada a trabalhar. O melhor é que ela possa trabalhar se ela quer trabalhar, né? Isso é o melhor. Agora, se ela decide que ela deseja ficar cuidando da casa e ela e o marido entram num acordo e está tudo bem, se eles estão felizes, quem somos nós para criticar eles? Quem somos nós? Agora, se eles conversaram com a família, entenderam que ela vai trabalhar fora e ela está feliz com isso, amém. Quem somos nós para criticar isso? Amém? Amém. É que às vezes o pessoal fica, que tem que ou não tem. Não, é um acordo lá na família, eles conversam, eles entendem. Mas o ideal é que ela possa escolher, né? Dentro se ela quer ou se ela não quer trabalhar fora. Algumas decidem, entendem que o seu chamado é dedicar-se na casa, outras entendem que vão compartilhar as duas coisas. Mas mesmo quando a esposa trabalha fora o dia inteiro e o marido trabalha fora o dia inteiro, quem está com o coração mais ligado à casa? A mulher. Os dois estão o dia inteiro fora trabalhando, os dois estão o dia inteiro na rua se dedicando, trabalhando, correndo atrás, mas o coração da mulher está mais ligado ao lar do que o homem, e isso é normal. De forma geral, né, não usem isso como desculpa para não cuidar das famílias, mas de forma geral o habitat natural do homem é mais na rua mesmo. E o habitat mais natural da mulher é mais o lar. A mulher consegue transformar a casa num lar. Você já foi em casa de homem solteiro? Olha, salvo algumas exceções. Meu Deus. Salvo algumas exceções, é meio complicado casa de homem solteiro. Eu morei 5 anos solteiro. E eu acho que hoje eu teria um pouquinho de dificuldade de almoçar comigo mesmo. Meu Deus. O homem geralmente volta para casa quando a solidão bate de novo. A solidão que Adão sentia, quando a solidão bate, o homem volta para casa. E ele quer estar com a sua família, com a sua mulher, no completo. O coração da mulher, ele está ligado com o seu lar. Tanto que, se uma casa bagunçada, um odor desagradável e as coisas fora do lugar não incomoda a mulher, ela precisa de ajuda. Irmã, se a bagunça não te incomoda, se as coisas sujas não te incomodam, se a feiura não te incomoda, você precisa de conversar com uma irmã experiente na fé para te ajudar. Amém? Sério, não, sério, é sério isso. Porque geralmente quando o lar está de pernas para cima, o coração da mulher está também. Geralmente quando as coisas estão de perna para cima, o coração da mulher também está bagunçado. E quando é impressionante, quer ver uma mulher
fica leve, a casa está organizada, bonitinha, cheirosinha, não é? O homem às vezes entra, não é, a gente não é assim, a gente às vezes entra tropicando por cima das coisas e nem percebe. A minha mulher sempre fala assim: Cid, eu não entendo como tu fazia. Se vocês passar 10 vezes em cima desse tapete, 10 vezes ele vai ficar amontoado. Não sei se vocês passam cola nos pés, o que vocês têm. Verdade. Irmão, a verdade é que eu nem vejo que o tapete está. Mas a mulher, aquilo a incomoda. Aquilo, se tivesse, mas irmãos, se a gente conseguir, se a gente quiser ver arrancar um sorrisinho dela, é quando a gente começa a ajudar nas coisas em casa, não é assim? A gente começa, lava uma louça, organiza, passa um pano, estende uma roupa. Elas começam, né? Eles começam assim. Então, é importante que a feiura incomode o coração da mulher e ela deseje. Assim, irmãos, homens, né? As irmãs, se quiser tapar o ouvido um pouco, né? Irmão, ela vai pegar no pé mesmo, sabe? Verdade. Ela vai pegar no pé. Irmãs, não usem isso como desculpa. Viu, o pastor falou no culto. É verdade. Mas elas vão pegar no pé. Né? Elas vão falar do tapete que a gente passou por cima e não me deixou bagunçado. Vão falar se ela foi fazer as crianças dormir, a gente não lavou a louça da pia, ligou a TV em vez de... Vão falar, vão pegar no pé, vão dizer, oxe, eu trabalho o dia inteiro também, você, né? Vão pegar no pé. Faz parte. Você preferia que você tivesse uma porta em casa, que não liga para nada, que tá nem aí para paçoca? Preferia? Não, né? Então, se a tua mulher reclama, dá graças a Deus, aleluia, obrigado, Jesus, que é minha mulher, gosta de limpinho, cheiroso, né? Dá uma glória a Deus para essa esposa ficar feliz aí agora. Glória a Deus pela tua vida. Glória a Deus que ela está sendo de hoje. Não, isso ia ser usado contra mim depois. Ela está assistindo. Eu estou brincando, gente. Ela leu o esboço e nessa parte ela disse: ah, é? Ah, é? Meu Deus. Provérbios 14, versículo 1, ele diz assim: a mulher sábia, ela edifica a casa, mas a insensata derruba com as suas próprias mãos. Meu Deus do céu. Enquanto o homem, ele, de forma natural, está um pouco mais habituado a lidar com o mundo exterior, a mulher está um pouco mais habituada a lidar aqui com o mundo interior, e ela nos ajuda a ter uma percepção melhor aqui de dentro. Inclusive, ela está terminantemente ligada ao coração dos filhos. Se você olhar tanto Gênesis 3:16 como 1 Timóteo 2:15, você vai ver que a mulher, ela está muito, muito ligada com os filhos. Os dois têm o dever de educar, os dois têm o dever de cuidar, mas você vai perceber que assim como a mulher tem uma facilidade maior para transformar uma casa num lar, ela também tem uma facilidade melhor para estar ali educando, cuidando dos filhos. Os dois devem fazer, amém, irmãos? Amém. Só que o homem é aquele, geralmente vai preparar os filhos mais para a rua, né? Eu, desde que o Josias era pequeno, dizia: filhinho, se um homem do mal tentar pegar você, você bate assim, assim, assado nele, né? Se ele quiser te arrancar, enfim, a gente tenta preparar para a rua. Filho, não quero que você comece nenhuma briga, mas se começarem a bater você, faça assim, assim. A gente tenta prepará-los para o mundo exterior. Para o mundo exterior. Agora, geralmente as mães tentam preparar o filho para quê? Aqui dentro. Para proteger o seu coração. Para proteger os seus sentimentos, as suas emoções, o seu mundo interior. A gente geralmente quer, né? Como é que foi na escola? Que nota tu tirou? Como é que foi? Fez quantos gols? A gente está, né, ali em cima. E como você está se sentindo, filho? Como foi seu dia hoje? Você está se sentindo bem? Como você está se sentindo em relação à professora? Já vão mais a isso. Ok. Quarto ponto. Eles estavam nus. Estavam nus. E eles não sentiam vergonha disso. O casal, é importante que ele esteja tão unido que não haja mais segredos entre o casal. Que não haja mais roupas entre o casal, seja em todos os aspectos possíveis que você pode imaginar. Que não haja barreiras entre o casal. Se você está com dificuldade de ficar nu diante do seu cônjuge, é porque há problemas. Coisas que impedem a nudez do casal. Senha no celular que o outro não pode saber. Mas o que você anda fazendo nesse aparelho que a tua mulher não pode saber? Que história é essa? Você não consegue ficar nu nesse sentido diante dela? Irmão, que segredo é essa que você tem com a sua amiga que seu marido não pode saber?
Como é que coisas são essas que estão acontecendo? Que coisa é essa que um não pode saber? Não, Deus o livre, ela descobrir quanto tem na conta do banco. Por que tu não casou com ela? Né? Como assim? Não consegue mais ficar luz, e nem fisicamente às vezes. Vergonha de expor o corpo um diante do outro, mas por que não casaram? Não são só? Então, se você tem dificuldade, alguns é por mágoas, outros, ancoragem dos pais, enfim, mas nós precisamos estar nus diante do nosso cônjuge, amém? Se você não consegue ficar nu diante do seu cônjuge em todos os aspectos possíveis, você precisa de ajuda. As irmãs com as irmãs, os irmãos com os irmãos. Seja a ajuda de um líder, de um cristão mais experiente, uma ajuda pastoral, ou em alguns casos, ajuda de um psicólogo, de um psiquiatra, de um nutricionista, de um urologista, de uma ginecologista, de um médico, né? Mas se você não consegue de alguma forma estar nu diante do seu parceiro, do seu marido, da sua esposa, então você precisa buscar ajuda. Amém? Amém. São 3 coisas que você precisa buscar ajuda. Se o homem não gosta de trabalhar, tem que resolver o problema desse homem. Não gostar, mas assim, no sentido de ir, tá? De ir, de fazer. Se o homem não quer trabalhar, precisa procurar ajuda. Se a mulher não se incomoda com a casa toda arrebentada, bagunçada, suja, precisa de ajuda. Se o casal não consegue estar nu, seja emocional, físico ou espiritualmente, um diante do outro, precisa procurar ajuda também. Amém? Amém. E mais uma vez eu repito, somos contra o machismo e contra o feminismo. Os dois são ruins e os dois causam opressão. Nós somos a favor de que as mulheres sejam femininas e os homens sejam masculinos. Aleluia. E vivam tudo que Deus tem para eles. Amém? Existe uma nobreza em ser mulher, existe uma nobreza em ser homem, e os dois devem avançar com as suas peculiaridades. Amém? O mundo, que é esse sistema onde o diabo trabalha, ele tenta tornar as mulheres menos femininas e mais masculinas. Tenta dizer, não, esse negócio assim de ter uma aparência tão feminina, isso é retrógrado, isso é coisa do passado. Não, esse negócio de gostar de certas coisas, de dar boneca para as meninas, isso é coisa do passado. O mundo tenta deteriorar a imagem de uma mulher feminina. Não, deixa a mulher ser mulher. Amém? Amém. Tenta fazer com que ela fique mais masculinizada. Não é assim. Deixa a mulher ser mulher. E o mesmo acontece em relação ao homem. O mundo luta para que o homem seja mais afeminado e seja menos masculino. Deixa a mulher ser mulher e deixa o homem ser homem. Amém? Amém. Inclusive aqui eu faço um pedido aos maridos e aos pais: ajudem suas esposas e suas mulheres a serem femininas. Amém? Amém. Amém? Ajude elas a serem femininas. Deixa elas fazer coisa de mulher, seja lá o que isso signifique, né? Eu tentei perguntar para minha esposa: amor, quando você está lá com a sua mãe, com as suas sobrinhas ou com a sua irmã, o que vocês fazem? Ela tentou me explicar, não entendi nada. Então, quando a mulher quiser fazer coisa de mulher, deixa a mulher fazer coisa de mulher, amém? Não incomoda elas, não pega no pé, elas querem fazer coisa de mulher, deixa elas fazer coisa de mulher, né? Um dia eu ainda vou descobrir o que acontece dentro das lojas, que elas caminham, deve ter alguma porta secreta, algum lugar que elas estão jogando videogame lá dentro, não sei, né? Deve ter alguma porta secreta nos banheiros, porque sempre vão em dupla, no mínimo, e sempre tem foto de espelho, então eu não sei o que acontece. Mas enfim, deixa as mulheres fazerem coisas de mulheres, né? Seja lá o que isso significa. Incentive elas. Incentive sua filha a ser feminina, incentive sua esposa a ser feminina. Deixe as mulheres ser mulheres, não atormente elas, não incomode elas, não perturbe. Deixa elas ser. Agora as esposas e as mães. Deixem os homens serem homens. Deixa o macho ser macho, deixa o menino ser masculino. Não reclame quando eles quiserem fazer as coisas de homens, né? Quando, sei lá, estiverem lá se sujando, suando, fazendo força, né? Cansando até ficar exausto, deixa ele. Tá lá se engraxando debaixo do carro, né, ô Júlio? Deixa o cara lá, deixa ele lá. Né? Quer assar uma carne, se tem condição, claro, né? Deixa ele assar a carne, deixa ele fazer o fogo dele. Amém? Então lá suando, deixa ele suar, depois ele toma um banho, fica novo de novo, deixa ele suar lá no futebol, na academia, sei lá o que ele faz, deixa os rapazinhos, deixa eles ensinar os filhos a ser homem.
né? Às vezes o pai quer sair sozinho, ele e o filho, a mãe fica meio assim, não, deixa o pai ensinar o guri a ser guri, né? Às vezes o guri vai cair de bicicleta, o pai vai dizer, levanta, vamos, deixa, ensinar, né? A ser homem macho, empurrar nessa direção, amém? Amém. Bom, aqui eu já falei. Olha só que interessante. Antes nós vimos que o homem foi criado por Deus, do pó da terra. Deus lhe deu o nome e ele foi criado para cultivar o jardim. A mulher foi criada a partir de Adão, para resolver o problema de Adão. E ela recebeu um nome dado por Adão. Mas olha que interessante esse que diz em 1 Coríntios 11:12, que vem na sequência daqueles versículos. Ele diz assim: porque assim como a mulher foi formada do homem, o homem também nasce da mulher, e tudo vem de Deus. Então, se o homem pode dizer assim, não, todas as mulheres vieram do homem, porque vieram da costela, é verdade. Mas fora Adão, até Jesus, todos os outros um dia nasceram de uma mulher, amém? Amém. Então a mulher veio do homem, mas o homem vem da mulher, e aí está tudo certo, está tudo bem, e todo mundo é de Deus, e está resolvido o negócio, amém? Glória a Deus. Só que o diabo, ele quer desconstruir o que é ser um homem. E ele quer desconstruir o que é ser uma mulher. Existem divisas entre o que é ser macho e o que é ser fêmea. Agora, como já dizia o Enéas, se você pegar qualquer célula do corpo de um homem, vai estar escrito lá no seu DNA, macho. Se pegar qualquer célula do corpo humano de uma mulher, vai estar escrito lá, fêmea. Isso é biologia. É só você colocar lá e no DNA vai aparecer se é masculino ou feminino. De forma semelhante, se você fizer um exame de imagem, isso já foi feito, uma inteligência artificial consegue descobrir se a imagem, se o vídeo do cérebro é de um ser masculino ou feminino pela forma como o sangue circula dentro do cérebro. Uau! Então, se você pega um pedacinho da pele, um pedacinho da saliva, um pedacinho, né, da perna, vai estar escrito macho ou fêmea. Se você olha a imagem, a forma como o sangue circula, vai estar escrito macho ou fêmea. Então por isso que às vezes você tem dificuldade para entender esse cara que está do teu lado. Por isso que às vezes você tem dificuldade para entender essa mulher que está do teu lado. Às vezes ela fala e você fica assim. É verdade. Amém, amor. Quando ele concorda muito de primeira, pode saber que ele não entendeu nada, ele só está evitando conflito. Da mesma forma, o marido às vezes explica com 3 palavras. E a mulher às vezes, ela não entende, mas ela diz, pode deixar. E, né? É difícil às vezes entender, é difícil às vezes compreender, né? Por isso que a sua esposa vai ter também amigas, e o seu marido vai ter também amigos, e assim a gente vai conseguindo avançar em Cristo, naquilo que Deus tem, amém? E fora essas diferenças neurológicas, essas diferenças de DNA, existem outras tantas muito mais simples que eu não preciso descrever, né? As outras diferenças entre uma mulher que eu acho que você já deve ter percebido, pelo menos eu espero. E, como eu disse antes, Eva veio depois, Deus deixou Adão largar na frente para Adão deixar de ser cabeçudo e perceber que ele estava só, que ele sozinho lhe faltava algo, amém? Então, eu quero saber, onde estão os machos fortes dessa igreja que vão prover e proteger as suas casas? Aleluia! Alguns estão aqui já. Onde estão as mulheres femininas e valorosas dessa igreja que vão edificar os seus lares? Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Pastor pode ficar solteiro? Pode, o apóstolo Paulo ficou, então não se discute, né? Mas de forma geral, a maioria das pessoas virá a se casar, ou pelo menos viria a se casar. Amém? Dentro disso, eu quero pedir para você que você realmente caminhe nessa direção de ser homem mesmo, sabe? Homem, ser homem de Deus, aprender o que os homens de Deus fazem, ser um homem. E às vezes a gente vai perdendo algumas coisas que a gente precisa retomar como homens, né? A vida urbana, às vezes ela rouba um pouquinho da gente essa questão. Hoje em dia tudo tem carro, tudo tem internet, tudo tem home office, tem tanta coisa que às vezes a gente vai se desconectando um pouco dessa essência. Eu quero convidar você que é homem, vai suar de novo, tá? Arruma um jeito de você suar, né?
vai de novo fazer um fogo, vai de novo pegar uma graxa, sei lá, acha uma forma, pega um peso, acha uma forma de... Inclusive, biologicamente, seu corpo precisa disso. Ele precisa dessa restauração disso. Seu corpo precisa, a sua natureza precisa, seus hormônios precisam que você tenha essa atividade. Amém? Irmãs, faça alguma coisa para restaurar a sua feminilidade. Faça alguma coisa para restaurar em você esse ser mulher, né, comerciante, seja lá o que isso signifique. Busque alguma forma, né, converse com irmãs fervorosas no Espírito aí, para resgatar tudo isso em nome de Jesus. Amém? Amém. Eu quero hoje convidar a orarmos de uma forma um pouco diferente.